Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje é o dia 31. Estamos a finalizar o ano de 2020. Um ano que não foi nada fácil, foi muito difícil e ainda está sendo difícil para muitas pessoas. Foi o ano onde que morreram muitas pessoas do que os outros anos, de uma vez, né? Todos os anos, todos os dias morrem pessoas, mas nunca foi números tão grandes assim como vemos com o coronavírus. Portanto, de acordo com o tempo, ou seja, o país onde que eu vivo, agora são 5 horas da tarde, quase 5:30. E a palavra de hoje que eu tenho a certeza também que vai mudar a sua história. Assim como ele tem mudado a minha história também. Mudou bastante. Eu vou lhe contar como é que é. Porque a Bíblia, ela é um testamento, ela é a herança para os filhos de Deus. Portanto, nós somos os filhos de Deus e temos uma herança que o nosso Pai nos deixou, e a herança esta é a Bíblia. E se nós não soubermos interpretar ou compreender bem esta herança, então ficamos muito desapontados. E também quero aproveitar a dizer que eu vivo num país onde que eu só falo holandês e inglês, português também falo, né? Mas é um bocadinho complicado. Eu falo português e quero me manter a falar o português porque é a minha língua mãe e quero pregar, portanto, prego em 3 línguas, português, holandês e inglês. Mas eu gosto muito do português porque foi a primeira língua que aprendi quando nasci, assim como todos nós temos uma língua. E então, onde é que eu quero chegar hoje vai mudar a sua história também. Porque mudou a minha. É o seguinte: quando nós clamamos a Deus, Deus nos ouve. E isto é uma prova real que Deus ouve os nossos clamores. Isto é, a água amarga tornou-se doce e chamou-se Mara, por ela ser doce, a água. E vamos ver de que maneira. Os filhos de Israel, eles pediram o socorro ao Senhor. E o Senhor, por sua vez, deu-lhes o livramento através de Moisés, o pastor deles, para lhes levar à terra prometida. E o que aconteceu? Deus abriu os mares, mas antes de abrir, isto vamos ver portanto, no Êxodo 14, né? O Êxodo 14 e 15. O Êxodo 14, começando do versículo 15, né? Leia todo
até o 15. O 15 também leia todo, que é para poder compreender a história completa, porque se lermos por metade, nós não vamos compreender perfeitamente o que aconteceu, né? Nós vemos, temos aqui as escrituras, e isto é, os filhos de Israel, portanto, estão a ir para a terra prometida. Eles agora estão com o pastor, que é o Moisés, e estão a caminho, e ao caminho debatem-se com o mar. E o mar era profundamente, assim como nós sabemos todos que o mar não é... É uma coisa bem funda. E eles não sabiam nadar. E Moisés, sendo pastor, e eles se viram numa dificuldade, e ele também. E começou a chamar a Deus, porque vinham os egípcios a persegui-los para matar a eles. Mas eles, então, o próprio Moisés começou a gritar em nome de Deus, a chamar a Deus. Deus perguntou, mas por que você me chama? É por causa que os egípcios, eles vêm aí, eles vão nos matar. E se nós avançarmos para frente, e também vamos afundar. É por isso que eu estou a chamar o seu nome para nos socorrer. E Deus disse assim, Moisés, olha bem para as tuas mãos, o que você tem? Ele olhou e tinha um cajado. Disse, então levanta os braços para cima com esse cajado. Usa ele. Você vai ver o que eu vou fazer. Mas para isso, usa aquilo que você tem, que já está nas tuas mãos. Moisés fez isso, os mares abriram, o povo atravessou. E quando o povo atravessa, lá vem os soldados do faraó, com os carros e cavalos, aquelas coisas todas. Mas eles todos afogaram lá. Se lerem tudo como direitinho, como eu falei aqui, as escrituras do Êxodo 14 a 15, vão compreender muito bem, mas antes disso façam a oração para poder o Espírito Santo vos dizer e vos ajudar, que sem o Espírito Santo a gente não compreendemos, a Bíblia fica muito complicada, né? Então eles afogaram aqueles soldados todos. Ali foi uma maravilha. Moisés começou a cantar, a ver aquela coisa, já tinha visto o poder de Deus no corte de Faraó, lá no Egito, aquelas demonstrações, e agora abriu o mar, o povo está a andar a pé, e fechou o mar, e aqueles afogaram todo. Então aquilo ali foi tudo maravilha, um mar de rosa aquilo ali. E eles, quando Moisés acaba de cantar aquela vitória, muitas das vezes acontece a mesma coisa conosco. Depois de uma vitória, a gente demos graças a Deus, Deus que seja louvado, Deus é meu Deus, Deus. Eu, como Moisés também disse, a gente damos aquelas damos as graças, eu que me custa às vezes o português,
demos as graças a Deus por causa da gratidão que a gente está pelas maravilhas, pela vitória que Deus nos dá. E então, Moisés fez a mesma coisa, começou a cantar era maravilha. Mas aí, no 15, no 22, o povo começa já a reclamar. Só tinham 3 dias atravessado o mar. E isto acontece também conosco. Assim que depois de agradecermos a Deus por causa da vitória, vêm logo os ataques. Só tinham 3 dias da vitória, estavam ainda a caminho da terra prometida. Aí o povo começa a murmurar, a dizer que por que você nos tirou de lá, do Egito, era melhor ter nos deixado lá, que lá tínhamos a carne, tínhamos cebola, e tínhamos pão à fartura, e você agora nos levaste, disseste que tiraste-nos da miséria, da escravatura, começaste a contar muita coisa e nós acreditamos e agora estamos a debater com muitas dificuldades. Os nossos animais não têm nada para beber, nem nós também não temos nada para beber. E agora? Não era melhor, o povo perguntou, teres nos deixado no Egito a servir e a comermos a fartura do que nos levar para um deserto deste? Diga lá. Moisés, sendo o homem que recebeu o chamado de Deus, o homem cumpridor, o homem cheio de fé, ele não entrou em argumento com o povo, não entrou em discussão com o povo. Somente ele foi para a tenda, entrou dentro, foi ter com a pessoa mais importante da vida, que é Deus, que lhe deu o chamado. Ele disse, espera aí, oh meu Deus, ajoelhou-se, disse, oh meu Deus, se há alguém aqui que me deu este chamado, esta responsabilidade, toda foi o Senhor. Se há alguém aqui que me disse para tirar o povo fora do Egito, para caminharmos a terra, em direção à terra prometida, foi o Senhor. Mas agora estamos com dificuldade, o povo está a murmurar contra mim. Está desesperado, está zangado. Será que eu sou o mesmo pastor? E Deus reconhecendo que Moisés não entrou em argumento com o povo, não entrou em discussão com o povo, ele reconheceu o poder do Altíssimo e Deus lhe disse, olha, pega numa madeira, joga ali naquela água amarga. A água amarga tornou-se doce. O povo bebeu, os animais beberam e todos se contentaram. E como se não chegasse, ainda Deus já mostrou muito mais sítios para eles beberem e se contentarem. Mas é assim que Satanás trabalha.
O povo tinha se esquecido que foram eles que gritaram a pedir o socorro a Deus para lhes socorrer. Agora o povo não reconhece mais e não se lembra que pediram socorro. E é assim que nós também fazemos. Muitas das vezes, nós oramos por uma vitória e Deus nos dá 1, 2, 3, 4 ou mais. Mas na hora que debatemos ou em confronto, entramos em confronto com a dificuldade na nossa vida, a gente se esquece de muitas bênçãos que Deus nos deu. E aqui vemos que é a mesma coisa, mas quando Moisés entra em contato, reconhece o poder de Deus, e Deus diz, não só vão beber só a água, eles vão também terem, ou seja, receberem a cura no corpo, nos ossos. Vão receber a saúde. Nenhuma praga, nenhuma enfermidade vai prosperar no corpo dessa gente. Se eles guardarem, ouvirem a minha voz e reconhecerem que eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, não serão tocados. Nem eles, nem você, Moisés. E isto vale para nós. Se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, pode haver uma epidemia como há agora, mas não seremos atingidos. É assim que muitos cristãos estão a sobreviver pela palavra, porque Jesus até disse ao diabo que não é só do pão que o homem viverá, mas da palavra de Deus. Quando o diabo estava a tentar a Jesus, não é só do pão vive o homem. Mas aqui estamos a ver que o homem agora só está a pensar na carne e no pão. E Jesus Cristo diz que não. E aqui Deus provou que não é só do pão e arroz que o homem pode viver. O homem vive alimentado, cheio, saciado da palavra de Deus, através de cumprir e amar a Deus e andar uma caminhada, uma jornada com Deus. Não é só se converteu, 6 meses saiu da conversão ou da igreja, ou seja, perdeu a sua fé, ou daqui a 3 anos a gente já fica rebelde. Estamos já a ter muitas desculpas, muitas das vezes, porque eu já não oro e já não tenho forças, não sei o que dar mais de mim, porque cada vez que eu oro parece que a poeira se levanta mais contra mim.
tudo se levanta contra mim. Estou na igreja, faço as orações, faço tudo, falo com Deus e parece que nada acontece. Estou doente, tenho uma doença que não passa, tenho diabetes, tenho anemia, tenho câncer, tudo tenho. E quando eu não conhecia Deus, parecia são. É assim que os filhos de Deus são derrotados e preferem voltar para o Egito. Onde é que é o Egito? A Bíblia fala muito do Egito. É onde? O Egito é no Egito. A gente sabe que é no Egito. Mas o Egito representa o mundo atual onde é que nós vivemos. A terra prometida é termos uma vida, uma comunhão absoluta com Deus. É o caminho que custa o que custar. Se nós nos permanecermos nesse caminho, termos a intimidade absoluta com Deus e aprendermos a viver em todas as dificuldades com Deus, honrarmos a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa força, toda a nossa intensidade, nós viveremos e ficamos salvos de muitas epidemias, muitas doenças. E não só doenças, assim como teremos o suficiente, porque o melhor de Deus não é só ter demais, o dinheiro demais, ter 50 casas para alugar, para viver e para vender. Muita gente se confunde que a prosperidade de Deus é só com o material. A maior prosperidade de Deus é termos a intimidade com Ele e termos a saúde nos ossos, na nossa carne. Nós temos a carne, o espírito, a alma, mas o que nos vivifica não é esta carne. Esta carne eu comparo com um saco. Se um saco estiver vazio, seja ele de plástico, seja ele de... esqueço uma palavra em português, né? Feito daquele material, não sei se é sisal, não sei qual é, como se chama aquele material. Se nós não enchermos aquele saco de algo, o saco não se permanece de pé. Assim é o nosso corpo também. Ele tem que ser enchido com a palavra de Deus, com a fé em Deus e a confiança em Deus.
e crescermos e sermos fortes na palavra de Deus. Paulo diz: eu aprendi viver e me contentar com qualquer coisa que eu tiver na minha vida, que Deus me der. Não murmuro. Porque a murmuração é que nos faz perder. Muito mesmo, muito, bastante. Nós murmuramos. Eu me lembro, isto aqui não é uma coisa que eu estou a inventar, ou eu digo ouvi. Não ouvi. Eu fiz. A pessoa que eu mais atacava na vida não eram pessoas conhecidas ou família. Eu conseguia perdoar, amá-lo, né, as pessoas. Mas com Deus, quando eu ia, ajoelhava. Eu sabia que tinha que bater o meu joelho no chão. Eu sabia disso tudo. Mas quando eu bati o meu joelho no chão, a primeira coisa que eu dizia assim: Deus, que do chamado que o Senhor me deu, que nem vejo nada, não aparece, parece que cada vez que eu oro, tudo vai contra mim. Porque comecei a orar com 5 anos, meus irmãos. E eu, em carne, a gente não entende, portanto, o poder de Deus. Só entendemos com o Espírito. E eu tinha que crescer, estava crescendo. E eu me lembro ter dito a Deus uma vez: meu Deus, eu já tinha 10 anos. Eu disse: já venho a orar, já faz tempo. E agora estou com 10 anos, ainda estou orando. Quer dizer que isto, quando é que serei aprovada que eu sou boa? Quando é que o Senhor vai me aprovar e me dar tipo diploma? Porque quem estuda, quem vai à escola, chega um certo tempo e dado o diploma, recebe um diploma. E de vez em quando a pessoa está na caminhada, na jornada de estudos, a pessoa vai recebendo reportes. Então eu também queria muito ter esses reportes e ser dito por Deus: olha, minha filha, você é boa demais, você faz muito bem e você é generosa, você é genual, sei lá, em português. Você é maravilhosa, você é melhor, você é tudo. Eu queria ouvir isso de Deus, mas não ouvia. Então, o que eu fazia? Eu perguntava a Deus: até quando o Senhor vai me dizer assim, chega, dá um travão aqui, chega, já sei que você é boa. Eu esperava esse cumprimento de Deus, mas não acontecia. E como se não chegasse as coisas para complicarem ainda, cruzo com um grupo de Jeovás, e isso foi nos anos 70. Eles dizem que você sabe que Deus existe? Eu disse: sei. E você sabe que Deus, este ano o mundo vai acabar, Deus vai acabar com tudo, assim como fez com Noé e com ele na Babilônia? Eu digo assim: meu Deus do céu, ainda sou tão nova e agora o mundo vai acabar? Fiquei desapontada.
Fiquei de 10 até os meus 13 anos, nunca mais fiz uma oração e nunca mais quis abrir a Bíblia, porque também a Bíblia é muito complicada, parecendo que não, mas quando a gente não temos o Espírito Santo que nos ensina, a gente não compreende. A gente podemos ler, mas não compreendemos. O problema está aí, a gente lê, não compreendemos. E eu mal sabia ler também. E então, ia à igreja todos os domingos. 7 horas, era a primeira pessoa sempre, estava na igreja. Mas eu não tinha compreensão com a Bíblia. E não conseguia interpretar a Bíblia. E não sabia como ter a intimidade, aquela intensidade com Deus. Aquele amor, aquela gratidão. Não sabia. E sabia murmurar. Isso eu sabia. Murmurava com quem? Não eram com pessoas, não. Era com ele mesmo. E então murmurava e deixei já de ir à igreja. Parei até os meus 13 anos, porque Deus não me diz, não me dá o complemento, não me diz nada, mas não estou por aí, não. Eu disse, agora vou fazer tudo o que eu quero, já que os Jeovás me disseram que o mundo vai acabar, e isto é a mesma coisa que acontece com todos. A gente deixamos a Deus por causa do irmão, me picou, me ofendeu e me disse, e fez, e fizeram, o pastor faz, aquela igreja faz, e eu vou mudar de igreja, e eu mudo de igreja, e aí tudo estará resolvido, e eu mudo desta igreja, vou para aquela, lá também encontro irmãos, me provocam. E vou sair daquela, vou entrar na outra, vou para Metodista, vou para Jeová, vou para Mormons, vou para a igreja de Maná, vou para a igreja de Santiago, como é que se chama, sei lá, mundial, vou para a outra chamada Universal, e vou para 7 dias, porque lá é melhor, não, vou para Pentecoste. A gente entra nessa confusão do desespero, achando que vamos encontrar uma igreja perfeita, vamos encontrar irmãos perfeitos e vamos encontrar uma perfeição nos outros. Não existe isto. Nós nunca vamos encontrar a perfeição no homem, nem numa instituição, nem num irmão, num homem qualquer. E ainda Deus, como se não bastasse, ainda nos ensina a dizer assim, maldito aquele que vai confiar no braço do homem. O que isto quer dizer? Maldito todo homem que confiar no outro homem, num outro irmão, num pastor, porque às vezes temos o favorito, e eu prefiro ir para ou frequentar aquela igreja, porque aquele pastor, aquela pastora é tão ungida, é muito ungida. A profeta é muito ungida, o profeta é muito ungido, o homem de Deus. E eu prefiro aquela igreja ali, nem que passo, sei lá, os passos do Algarve, não me interessa, mas desde o momento que eu estou ali naquela igreja ungida, muita unção, quando o pastor abre a sua boca, a unção cai ali, torna-se ali, e eu me arrepio, porque é ungida naquela igreja. A gente passamos a ser turista quando estamos a ir para Maná, Universal, Mundial,
sétimo dias, adventistas disto, e estamos a ir para Pentecostes, estamos a ir para a Igreja Católica, estamos a ir... sei lá, passamos a ser turistas quando a gente está a fazer isto aqui. E isto tem nome que a Bíblia dá. Isto é carne. A nossa carne adora, ela ama se encaixar onde ela quer, onde ela sente o gosto. Ela não admite ser corrigida. Ela quer receber cumprimentos, elogios. Ela adora. A irmã como é espiritual. A irmã, eu vejo, a irmã se consagra bastante. Aqui na igreja só temos umas 2 irmãs, a igreja é de 1000 pessoas, mas a gente só vemos a consagração só em 2 irmãs, em 2 irmãos, e esses Deus chamou. Agora o resto aí, o resto é só o joio. O joio é aquilo que é parecido com trigo. Se infiltra lá dentro e parece também trigo, mas é joio. O próprio pastor já diz, já está cansado, fica farto, ofende já os membros todos e te põe já embaixo também. E a pessoa pensa, meu Deus, quem é que agora vai me socorrer? Quem é que vai te socorrer? É o próprio Deus. Aqui Moisés está a mostrar que quando estamos em dificuldades, nós não vamos à procura de um homem, consultar um homem. Nós não vamos entrar em consultas de curandeiro. Nós não vamos consultar os muçulmanos, sei lá, os espíritos, os cambandas ou cambucas, sei lá. Nós não vamos mudar da religião, andar para um lado para outro, onde é que não há Cristo. Moisés foi dito para tirar um pedaço de madeira lá que representa a cruz de Jesus, onde é que ele crucificou todas as dificuldades. Ele crucificou e ele fez sair ele mesmo a maldição para nos dar a nós a liberdade absoluta e nos dar a luz. E ele ainda diz, sejais como a luz do mundo e o sal da terra. A gente não entende isto. A gente não entende. Não entendemos. E quando você, em Mateus 6, e quando você entrar em dificuldades, não corra para a igreja, não corra para Jerusalém, não corra para Fátima, não corra para Lourdes. Não corra para o Brasil, não corra para México, não corra, porque você ouve que lá há um profeta absoluto que é melhor, que este homem é ungido. Se te tocar, você vai começar a estremecer, a cair no poder de Deus. Cair no poder de Deus, você caiu no poder de Satanás. Porque quando a pessoa cai no chão e se sacode ali e se espuma ali, esta pessoa não está a receber a palavra de Deus, não está a receber o Espírito Santo, está endemoniada, está na mão do demônio. E muitas das vezes essas igrejas mesmo já são satânicas, são igrejas satânicas, satanistas.
Você passa pela porta. Os espíritos do mal, os demônios todos se apossessam em você quando você não está forte nesta palavra de Deus. Você não vive bem a palavra de Deus, você só finge. O que eu estou a falar, não ouvi. Eu fiz. Aconteceu comigo. Estava sempre na igreja. Na hora que o padre dissesse, agora vamos ler em Mateus 15 ou 16 ou 1. E eu começava no Gênesis. E depois eu ainda estava à procura do versículo, do capítulo, não encontrava. E ouvia os irmãos a dizer assim, graças a Deus. Eu disse, graças a Deus? Onde é que eles encontram isto aqui que eu ainda não encontrei? O que o padre quer falar ou já falou? Só quis confirmar com as escrituras. E eu não encontrava. Eu disse, espera aí. No Tiago diz, quando nós temos a dificuldade em qualquer coisa, temos que confessar a verdade uns aos outros. Então, eu fui ao padre e eu disse assim, depois da missa acabar, eu disse, padre, eu estou aqui sempre. E ele disse, eu sei, você é uma mulher de Deus. Na altura ainda era menina. Mas você é uma mulher de Deus. É a palavra mais bonita que se diz. Eu disse, não, não sou não. Eu não compreendo as escrituras. Padre, eu não sei. Disse, agora, o que queres que a gente faça? Que eu faça? Eu disse, eu preciso de aprender a palavra de Deus. Eu preciso entrar no seminário. Eu preciso levar o que levar. Se for preciso, eu quero ir viver no convento. Ele disse, você não vai viver no convento? Você já tem 2 filhos. Eu disse, agora onde é que eu vou aprender a tal palavra de Deus? Vocês só dizem graças a Deus e eu nem sei por que dizem. E ele disse, pronto, eu vou pedir o bispo. O bispo da nossa terra na altura era Dom João. E assim fiz. E fui pedindo e ele que pediu, né? O bispo. O bispo achou uma ideia de luz. Disse, quem é essa? Disse, venha, vais ver. Fui levado ao altar, dei a mão a ele. Eu disse, é porque eu ouço sempre as pessoas a dizerem graças a Deus e eu não encontro as escrituras. Então ele criou, deu a permissão para o padre colocar na porta, no portão, em todo lado, quem quer aprender a Bíblia para poder se inscrever nele, comunicar, se inscrever no livro que ele tinha. Comprou um livro grande para poder apontar os nomes. O que se deu? Deu o quê? Éramos 500 pessoas e todos fingidos, enfiados na casa de Deus em fingimento e diziam graças a Deus e também não sabiam nada da palavra. Comigo 501. E começamos a aprender a ler a palavra de Deus juntos. Foi 5 anos. Todos os domingos à tarde, às 3 horas. Lemos a palavra de Deus e ir ler também em casa. Foi assim que eu aprendi, foi assim que Deus me treinou e foi assim que eu fui crescendo na graça e na palavra de Deus. Mas depois de ler isso tudo, não bastava não.
Agora já estava com 30 anos de idade, mas ainda não sabia interpretar a Bíblia. Não compreendia, lia todos os dias, ainda leio. Eu nunca tive. O descanso que eu tive foi só quando fiz a malcriação, com 10 a 13 anos, dei aquele intervalo. Mas depois disso, nunca deixei de ler a palavra de Deus. Mas depois debati-me com outro problema. Vergonha de dizer que eu era cristão. Eu tinha vergonha. Porque tinha aqui as minhas amigas, meus amigos, que ninguém era crente. Ninguém falava de Deus. Eu ia às 7 horas, era a primeira pessoa a ir para a igreja. Porque eles estavam a dormir, os meus amigos. Para que eles não me vissem, não soubessem que eu era cristão. Eu tinha vergonha. Houve tempos, eu tive tudo, aliás. E isto eu acho que muita gente tem também. Tinha vergonha de Deus. Eu tive vergonha de dizer que eu era cristã. Eu tinha vergonha, tive. E agora que eu tenho vergonha de Deus? E Deus diz que quem se envergonhar de mim em frente das pessoas, eu também me envergonharei à frente do meu Pai. E eu me envergonhava. Minhas amigas hoje, eu tenho 62 anos, fiz este ano em novembro, e minhas amigas, tenho algumas que ainda não sabem que eu sou cristã e sou pastora. Eu fui ungida a pastora e profeta aos 30 anos. Fui ungida. Tive que sair na igreja católica. Saí. Fui para uma outra. Por um motivo que eu achei muito forte. O motivo tal foi que eu tinha comprado uma casa nova. E eu queria que o padre fosse lá abençoar a minha casa só. Só isso. Pedi-lhe, andei um ano atrás dele em Portugal. O padre não tinha tempo para ir abençoar a minha casa. E ele andava como ministro. O homem de Deus se sentia muito orgulhoso. E eu atrás dele, senhor padre, senhor padre ainda se lembra, eu pedi aquele pedido? Ele não. Ele me lembra sim. É o que vamos ver. Esticava o nariz e a cara lá para cima. Aquela soberbia me ardia dentro de mim e me trazia quase no diabo já. Eu tinha raiva do padre já. E quando saio, pedi a permissão a Deus em oração. Eu disse, meu Deus, me desculpa, mas eu vou desligar-me da igreja católica. E vou procurar uma outra, nem sei qual é também. Não sei, mas eu vou procurar uma outra igreja. Hoje mesmo eu desisto, é o último dia aqui na igreja. Então desisti. No sábado eu saí de casa para ir à procura de uma nova igreja. Nova coisa, novo avivamento. E aí, nem andei 6 minutos, foi 5. Depois de fechar a minha porta de baixo do apartamento, encontrei logo. Encontrei os mormons. E eles perguntaram, você é crente? Eu disse, sou. Lê a Bíblia? Eu disse, leio. Gosta de Jesus? Gosto. E tem tempo para ouvir uma palavra ou fazer uma oração conosco? Eu disse, tenho. Podemos ir consigo a sua... Eu disse, venham. E fomos para casa. Chegamos lá, ajoelhamos os 3. Eram 2 rapazes. Ajoelhamos os 3
E começaram a orar de uma maneira que eu nunca tinha aprendido. E eles, ao abrir a boca, o primeiro rapaz disse assim: Senhor, nós te demos graça por estarmos aqui em casa desta irmã e te pedimos o teu espírito para que caia dentro desta casa, desta família. E te pedimos uma bênção que abençoa a esta casa. Levaram o meu coração. A partir daquele dia, eu me senti nas nuvens, nos céus. Tudo o que eu queria era só ouvir alguém abrir a boca, abençoar a minha casa. Com falta de conhecimento que eu mesmo poderia abençoar a minha casa, fiquei com a raiva do padre. A gente faz em holandês a gente diz que erros chamamos falta, né? A gente faz os erros acusando os outros naquilo que está a apontar para nós. Apontamos aqueles. E eu deixei a igreja porque aquela irmã fala mal de mim. Eu deixei de orar a Deus por causa que aquele pastor me provoca, me liga, estanca, me diz e desfaz. Mas ali, muitas das vezes é Deus mesmo a permitir essas provocações para nos puxar para que entremos em espírito de verdade, para nos fazer avançarmos e crescermos, para aprendermos a amar a Deus, para aprendermos a dependermos de Deus, porque muitas das vezes o que nos falta é reconhecimento de que Deus Todo-Poderoso é tudo para nós. E para nós ficarmos na zona confortável, é tudo que nós amamos. Eu só quero ficar a trabalhar nesta empresa, eu não quero sair. O diretor chega e diz: você está despedida. A gente fica desesperado. Assim como os filhos de Israel. Deus lhes tira do Egito e eles querem voltar a comer a carne. Esta era a palavra de hoje, meus irmãos, minhas irmãs. Espero que foi uma bênção para a vossa vida. Recebam esta palavra no coração, com amor. E muitos pontos que eu falei aqui, não precisa pegar em todos, pega só um que lhe interessou e diga assim: eu recebo no meu espírito, eu recebo no meu coração esta palavra, em nome de Jesus. Eu aceito em Cristo Jesus. E eu recebo para a minha vida, vai mudar a minha vida e a vida da minha família, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Eu abençoo a natureza de Deus, abençoo os meus irmãos à volta do mundo inteiro. Eu abençoo a grandeza de Deus, eu abençoo o meu Deus e dou graças a Ele. Aleluia, amém, amém, amém.